Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é a aula 73 do Catecismo em 100 aulas. Estamos na página 650 do Catecismo, no artigo 10º, falando sobre o 10º mandamento: não cobiçar as coisas alheias. Essa altura, nós já memorizamos os 10 mandamentos. O primeiro ao terceiro em relação a Deus, quarto ao 10º em relação ao próximo. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festas. O quarto, honrar pai e mãe. O quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não roubar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não cobiçar a mulher do próximo. E o 10º, não cobiçar as coisas alheias. Jesus os resume no duplo mandamento do amor: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O 10º mandamento desdobra e completa o 9º, que se refere à concupiscência da carne. Proíbe a cobiça dos bens dos outros, raiz do roubo, da rapina e da fraude, que o 7º mandamento proíbe. A concupiscência dos olhos leva à violência e à injustiça, proibidas pelo 5º mandamento: não matar. A cupidez, como a fornicação, tem a sua origem na idolatria proibida nas 3 primeiras prescrições da lei. O 10º mandamento, portanto, unido a todos os demais, se refere à intenção do coração e resume, junto com o 9º, todos os preceitos da lei. O apetite sensível, diz o Catecismo, nos faz desejar as coisas agradáveis que não temos. Por exemplo, desejar comer quando temos fome, ou nos aquecer quando estamos com frio. Estes desejos são bons em si mesmos, mas muitas vezes não respeitam a medida da razão e nos levam a cobiçar injustamente o que não nos cabe e pertence, ou é devido a outra pessoa. O 10º mandamento proíbe a avidez e o desejo da apropriação desmedida dos bens terrenos. Proíbe a cupidez desmedida nascida da paixão imoderada das riquezas e de seu poder. Proíbe ainda o desejo de cometer uma injustiça pela qual se prejudicaria o próximo em seus bens temporais. Não é violar este mandamento desejar obter coisas que pertencem ao próximo, contanto que seja por meios justos, por exemplo, através da compra. A catequese tradicional indica com realismo aqueles que mais devem lutar contra as suas concupiscências criminosas e, portanto, exortar o mais possível a observância deste preceito. O 10º mandamento exige banir a inveja do coração humano. Quando o profeta Natã quis estimular o arrependimento do rei Davi, contou-lhe a história do pobre, que possuía uma única ovelha, tratada como sua própria filha, e do rico, que apesar da multidão de seus rebanhos, invejava o primeiro e acabou roubando-lhe a ovelha. A inveja pode levar às piores ações. Foi pela inveja do demônio que a morte entrou no mundo. A inveja é um vício capital. Designa a tristeza sentida diante do bem do outro e do desejo imoderado de querer dele se apropriar, mesmo indevidamente. Quando se deseja um grave mal ao próximo, é um pecado mortal. A inveja representa uma das formas de tristeza e, portanto, uma recusa da caridade. O batizado lutará contra ela através da benevolência. A inveja provém muitas vezes do orgulho. O batizado se exercitará no caminho da humildade. A economia da lei e da graça, diz o Catecismo, desvia o coração dos homens da ambição e da inveja e o inicia no desejo do sumo bem. O abre aos desígnios do Espírito Santo, que sacia o coração do homem. O Deus das promessas, desde sempre, advertiu o homem contra a sedução daquilo que, desde as origens, aparece como bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter o conhecimento. É o pecado original
descrito no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Jesus ordena aos seus discípulos que o prefiram a tudo e a todos, e lhes propõe que renunciem a todos os bens, por causa dele e do Evangelho. Pouco antes da sua paixão, deu-lhes como exemplo a pobre viúva de Jerusalém, que na sua indigência deu tudo o que possuía para viver. O preceito do desprendimento das riquezas é obrigatório para entrar no reino dos céus. Todos os fiéis de Cristo devem dirigir retamente seus afetos para que, por causa do uso das coisas mundanas, por causa do apego às riquezas contra o espírito da pobreza evangélica, não sejam impedidos de tender à perfeição da caridade. Felizes os pobres no espírito de Jesus. As bem-aventuranças revelam uma ordem de felicidade e de graça, de beleza e de paz, que Jesus celebra na alegria dos pobres, a quem já pertence o reino. O Senhor se queixa dos ricos, porque encontram na profusão dos bens o seu consolo. O abandono nas mãos da providência do Pai do céu liberta da preocupação do amanhã. A confiança em Deus predispõe para a bem-aventurança dos pobres. Eles verão a Deus. Portanto, o desejo da felicidade verdadeira liberta o homem do apego imoderado aos bens deste mundo, que se realizará plenamente na visão e na bem-aventurança de Deus. A promessa de ver a Deus ultrapassa todas as bem-aventuranças. Na Escritura, ver é possuir. Aquele que vê a Deus obteve todos os bens que possamos imaginar. Ao povo santo, em conclusão, nos resta lutar, com a graça do alto, para alcançar os bens que Deus promete. Para possuir e contemplar a Deus, os fiéis de Cristo mortificam a sua concupiscência e superam, com a graça de Deus, as seduções do gozo e do poder. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.